Você já parou para pensar que o Saci Pererê, aquele moleque travesso de uma perna só, que a gente conhece desde criança, é muito mais do que um simples personagem de historinha? A figura dele é, na verdade, um verdadeiro mapa da formação do Brasil. É uma mistura incrível de culturas que moldaram quem nós somos. Vamos embarcar nessa jornada e desvendar os segredos por trás do gorro vermelho e do cachimbo. A história do Saci começa muito antes dos portugueses chegarem aqui. Lá no coração das matas brasileiras, os povos indígenas já contavam histórias sobre pequenos seres encantados, protetores da natureza. Um desses espíritos era um guardião travesso, que pregava peças em caçadores que não respeitavam a floresta. Ele era ágil, conhecia cada canto da mata e usava sua astúcia para proteger seu lar. Esse ser, em algumas tradições, já era chamado de algo parecido com Saci. Ele não tinha uma perna só nem cachimbo, mas a semente da travessura e da conexão com a natureza já estava plantada ali. Aí, o navio negreiro atraca no Brasil. Uma tragédia humana que, paradoxalmente, trouxe uma riqueza cultural imensa. Milhões de africanos foram trazidos à força, mas trouxeram com eles suas crenças, suas histórias e seus espíritos. Em várias culturas africanas, existem figuras míticas que são pequenas, espertas e brincalhonas. Espíritos que podem causar confusão, mas que também carregam sabedoria. Foi essa influência africana que deu ao nosso Saci características fundamentais. A ideia de um ser que some e aparece, que cria redemoinhos e que tem uma gargalhada marcante. Tem muito a ver com essas tradições. A própria imagem do Saci como um jovem negro retinto é um reflexo direto dessa fusão. E para completar esse caldeirão cultural, chegam os europeus, especialmente os portugueses. Eles também tinham suas próprias lendas de criaturas mágicas da floresta, como os duendes e os trasgos. Seres pequenos, com gorros mágicos que lhes davam poderes e que adoravam pregar peças nos humanos. Parece familiar, não é? O famoso gorro vermelho do Saci, que dizem ser a fonte de seus poderes, é uma herança direta desse folclore europeu. Assim, a lenda se completa. O protetor indígena, o espírito brincalhão africano e o duende europeu se fundiram em uma única figura, o Saci Pererê. Com o tempo, essa figura foi ganhando os contornos que conhecemos hoje. A lenda se espalhou pelo Brasil, e em cada região ganhava um detalhe novo. A história da perda da perna, por exemplo, tem várias versões. Uma das mais conhecidas diz que ele a perdeu numa roda de capoeira, um símbolo poderoso da resistência cultural afro-brasileira. O cachimbo, ou pito como é chamado, é outro elemento forte, ligado tanto às tradições indígenas quanto africanas de uso do tabaco, em rituais e no dia a dia. Ele não é só um acessório, é um símbolo de ancestralidade e sabedoria. Então, o Saci que pula em uma perna só não é apenas um personagem folclórico. Ele é a personificação da mistura que é o Brasil. Ele representa a inteligência e a astúcia do povo que precisa se virar, que usa a criatividade para superar os desafios. Pense bem, o Saci nunca usa a força bruta. Ele usa a esperteza. Ele confunde os malintencionados, esconde obetos da nó em crina de cavalo. Suas travessuras não são maldade pura, são lições. São uma forma de dizer: respeite a natureza, respeite os outros, e não subestime a inteligência dos pequenos. No século XX, o Saci ganhou um padrinho de peso: Monteiro Lobato. Nas histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Lobato imortalizou o Saci, transformando-o em um dos personagens mais queridos da literatura infantil brasileira. Ele deu ao Saci uma voz, uma personalidade ainda mais cativante, e o apresentou para milhões de crianças, garantindo que sua lenda jamais fosse esquecida. Graças a Lobato, o Saci deixou de ser apenas uma história contada ao pé do fogo e passou a fazer parte do imaginário de toda uma nação. Mas por que essa história é tão importante hoje? Porque o Saci nos lembra da nossa identidade. Ele é um herói improvável,
um símbolo de resistência. Em um mundo que muitas vezes tenta apagar as culturas minoritárias, o Saci permanece, pulando em uma perna só, como um lembrete de que nossa força vem da nossa diversidade. Ele é a prova de que as culturas indígena, africana e europeia não apenas coexistiram, mas se entrelaçaram para criar algo novo e unicamente brasileiro. Cada vez que o Saci assobia na mata, ou desaparece em um redemoinho de vento, ele está reafirmando a magia e a riqueza da nossa cultura. Ele nos ensina que mesmo diante das maiores adversidades, a alegria, a esperteza e a capacidade de rir de si mesmo são ferramentas poderosas de sobrevivência e resistência. O Saci é a alma brincalhona do Brasil, um guardião não só da floresta, mas da nossa própria história. Então, da próxima vez que você ouvir falar do Saci Pererê, lembre-se que ele é muito mais do que um personagem de conto de fadas. Ele é um pedaço vivo da história do Brasil, um símbolo da nossa incrível mistura cultural e um mestre da arte de sobreviver, com inteligência e um sorriso no rosto. E aí, gostou de conhecer a verdadeira história por trás do Saci? A cultura brasileira é cheia de tesouros como este, esperando para serem descobertos. Se você curtiu essa viagem pelas nossas raízes, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.